Depois, geralmente, esta criança que tem excesso de peso e obesidade, que vocês conhecem muitas, vocês reparam que muitas das vezes esta criança não gosta de estar com os amigos. Nós e vós, muitas das vezes, até os colocamos de parte. E quando não queremos que eles joguem nas nossas equipas, muitas das vezes até os colocamos na baliza, como vocês sabem. Ou seja, esta é uma criança que muitas das vezes é uma criança triste. É uma criança que tem poucos amigos. É uma criança que muitas das vezes não gosta de jogar porque tem medo de ser gozada pelos colegas. Para além disso, esta criança tem um problema mais adicional. É que muitas das vezes esta criança que é obesa, enquanto jovem, também vai ser obesa enquanto adulta. Isto é, vocês pensem numa criança que tem obesidade com 10 anos ou com 12 anos e eventualmente vê-la que daqui a 20 anos ela vai continuar a ser obesa. Este é um problema. E depois existe ainda um outro problema que é este. Muitas das vezes a criança que tem obesidade, por ter aqueles problemas todos de saúde, muitas das vezes morre mais cedo do que nós. E essa é uma tristeza, como vocês podem imaginar. Ou seja, aquilo que acontece é que as pessoas, os investigadores, os professores, os médicos e todas as pessoas que têm interesse em resolver os problemas das crianças começaram a pensar. Então, houve uma mudança na vida das pessoas. As pessoas eram muito ativas, faziam muito exercício, agora fazem pouco exercício. As pessoas tinham uma alimentação mais saudável, agora têm uma alimentação menos saudável. Estas crianças têm problemas de saúde, que podem ser daqui a 10, 20 anos problemas muito graves. Então pensaram, vamos ter que tentar resolver isto. A primeira coisa que estas pessoas tentaram fazer foi basicamente responder a uma série de perguntas que eu vou passar à frente. E as perguntas foram estas. Foram as perguntas que o professor Helder Fonseca acabou de mostrar nas últimas perguntas. Foi exatamente. Este slide é mesmo. Este está aqui a aparecer, é mesmo para vocês não perceberem o que está ali. O propósito é isto. Isto que estão aqui representados são estudos que têm sido feitos em Portugal desde o ano 2000, que falam sobre a quantidade de crianças em Portugal que têm excesso de peso e obesidade. E nós sabemos mais ou menos que temos aproximadamente os números que o professor Helder Fonseca mostrou aqui para Amarante. Aproximadamente entre 20% a 30% das crianças, que neste caso aqui na população da Amarante andam na casa dos 20, 30 crianças dos Gonçalinhos, que têm peso a mais. Esta é a primeira pergunta que todas as pessoas interessadas neste problema do excesso de peso tentaram responder. Uma segunda pergunta foi tentar, de facto, perceber isto. Ora bem, nós temos muitas crianças que têm peso a mais. O que é que podemos fazer para tentar resolver este problema das crianças que têm peso a mais? E então aí as pessoas estudaram muitas coisas. Têm vindo a estudar muitas coisas. Aspectos do criança, aspectos do meio em que a criança está, do ambiente, se tem muitos espaços para a criança poder fazer desporto, se tem poucos espaços, se tem amigos para jogar, se não tem amigos para jogar. Uma série de aspectos têm sido estudados para tentar perceber o que é que pode, de facto, ajudar a resolver este problema. E depois existe uma outra pergunta, que é a pergunta mais interessante e que, no fundo, é aquilo que os Gonçalinhos fazem, que é tentar, de facto, utilizar um desporto para tentar resolver um problema. Esse desporto, essencialmente, vai tratar de uma coisa que é gastar energia. Nós temos uma balança, a balança da nossa alimentação, daquilo que nós ingerimos, aquilo que nós comemos e o que gastamos. E eu vou tentar conversar agora um pouco sobre gastar energia, que é aquilo que nos trouxe aqui e que é aquilo que os Gonçalinhos essencialmente tentam fazer. Gastar energia, é isso que a gente vai tentar conversar. Existem muitos estudos
E os estudos mostram uma série de coisas muito engraçadas. Bem, eu vou passar à frente, esta parte que provavelmente não nos interessa assim muito. Mas vamos a este problema, que os estudos costumam dizer assim. Muitas das vezes, os programas de treino não têm uma adesão por parte das crianças. Isto é, as crianças começam os programas de treino e a certa altura desistem. Desistem, porquê que desistem? Desistem muitas das vezes, eu acredito que seja assim, desistem por uma questão de motivação. Acontece também connosco adultos. Nós às vezes vamos para um ginásio fazer exercício e muitas das vezes, quando estamos a fazer o exercício, passado uma semana, 2 semanas, 3 semanas, nós dizemos assim, já estou cansado e desisto. E desisto porquê? Desisto porque muitas das vezes a atividade é pouco interessante, pouco motivadora. E nós temos que pensar em atividades que sejam mais motivadoras. Ora, apesar de tudo, existem regras. E estas regras nós devemos colocá-las na nossa cabeça. Existem algumas regras. Já lá vamos ao discurso. E as regras são mais ou menos estas que vocês conhecem, pelo menos de ouvir de vez em quando os vossos pais falarem, nas televisões, e que dizem mais ou menos assim. Todas as crianças têm que fazer todos os dias, pelo menos, 60 minutos de um exercício. E nesse exercício, muitas das vezes, se pede que se faça um exercício que os meninos gostem, que seja muito variado, ou seja sempre o mesmo. E depois diz outra coisa, que todos os meninos devem fazer por semana, pelo menos 3 vezes, exercícios em que façam força nos músculos e nos ossos. Por exemplo, estes tipos de exercícios. A bater os pés no chão, por exemplo. Saltos, saltinhos, saltar a corda. Este tipo de brincadeira. Isto é o que as principais organizações médico-científicas nos dizem. Estas são as regras. No entanto, vocês sabem que muitas das vezes aquilo que vos dizem para fazer de exercício são estas 3 atividades. Muitas das vezes, não sei se há médicos aqui na sala, vou fazer assim mais neira, mas não sei se há médicos aqui na sala que vão bater. Mas geralmente os médicos costumam dizer assim, pelo menos para nós adultos, costumam dizer assim, o senhor tem que fazer 60 minutos de um exercício por dia. E costumam dizer assim, olha, muito bom é o senhor fazer 60 minutos a andar. Marcha. E sabem o que é que eu costumo dizer? Costumo dizer assim, marcha só se for aqui em Amarante, que é muito bonito, ou no Porto junto ao rio, em que nós andamos a ver o mar, e que somos capazes de aguentar 60 minutos sem parar. Isto digo eu. Ou então, também não sei se há aqui muitos benfiquistas, é estar a fazer os 60 minutos a andar, ou ouvir a música do Porto Campeão. Conhecem? Essa é uma possibilidade. Já vi que estou em casa. Já não está nada por em casa. Estou em casa. Logo à noite esperamos continuar em casa. Vamos lá ver. A segunda atividade que os médicos costumam muito dizer para nós fazermos é corrermos 60 minutos. Eu vou-vos dizer muito sinceramente, não é muito fácil, pelo menos para mim, correr 60 minutos. Não gosto disso. E depois ainda nos dizem assim, olha, bom destas 3 coisas é nadar 60 minutos. Mas sabem qual é a chatice, pelo menos para mim, da natação? É que são 60 minutos a contar o número dos azulejos que estão no fundo da piscina. Para mim é desagradável. E acredito, para vocês estarem nos Gonçalinhos, também provavelmente para vocês estas 3 atividades seriam um pouco desagradáveis. Eu acredito que se eu perguntar a qualquer um de vocês se gostavam de fazer estas 3 atividades, sabem o que é que vocês diriam? Só se eu fosse maluco.
Sabem qual é a atividade que vocês me diriam todos? De certeza absoluta porque estão aqui. É isto. É futebol. O futebol é uma modalidade, é um desporto muito importante, como vocês vão ver. É para mim, eu costumo dizer que é o único desporto que existe. Mas isso sou eu. Todos os outros são atividades que dá para nós brincarmos. Mas o futebol, como vocês vão ver, e é por isso que estão nos Gonçalinhos, tem muitas coisas boas, mas mesmo muitas coisas boas.